31 de outubro de 1517. Um monge chamado Martinho Lutero fixa nas portas do castelo de Wittenberg 95 teses. E aquele momento traz impacto no mundo todo. 500 anos depois, em outra cidade alemã chamada Winden, um jovem desaparece, mobiliza toda a sua cidade e a partir daquele momento a história também sofre severos impactos que repercutem durante vários ciclos temporais. Você já ouviu essa história? Você conhece esses alemães? Nós queremos fazer um encontro entre a teologia de Lutero e queremos também sentar à mesa com a teologia que está na série Dark. Acompanhe conosco essa reflexão. No final de 2017, a Netflix nos apresentou essa série alemã chamada Dark. E o seu enredo logo cativou muita audiência. A sua trama complexa, que envolvia viagem no tempo, envolvia mistério, logo chamou a atenção de muitas pessoas que acompanharam todo esse ciclo até o final, que ocorreu exatamente alguns dias atrás, com o lançamento da terceira e da última temporada. Nós também acompanhamos e, inevitavelmente, nós fazemos ilações a respeito da teologia subjacente dessa série, porque ela mexe com esses elementos, inclusive de forma intencional. Você notou o nome do protagonista, Jonas, fazendo referência ao profeta bíblico, Adão, Eva, Noé. Então esses elementos estão contidos ali na trama. Nós percebemos que, inclusive, os embates filosóficos e teológicos ali também envolvem resquícios do cristianismo presente naquele país, presente naquela cultura. Portanto, à luz disso, nós convocamos outro célebre alemão, o nosso irmão Martinho Lutero, para trazer também a sua contribuição a essa análise teológica. O nosso alvo, nesse momento, é analisar convergências e divergências no pensamento de Dark com a teologia reformada e bíblica de forma geral. Nós queremos colocar Jonas e Martinho para conversar. Nós falaremos então dessas convergências citando a primeira delas. A primeira convergência desses personagens ou desses princípios de pensamento diz respeito a quem é o homem. Se você percebeu na narrativa da série, aqui eu já aviso que inevitavelmente tratarei de alguns spoilers, talvez você precise assistir a série e voltar para compreender melhor esse vídeo, você vai notar que toda a trama tem um tom muito trágico. Personagens que você pode estimar ao longo de alguns momentos, eles tomam decisões terríveis. Um policial honrado acaba ferindo uma criança, tantas traições. Mas talvez o que nos causa mais impacto é o próprio protagonista da trama na sua jornada de redenção. E ele sempre tem diante de si a sombra incômoda do vilão que ele se tornaria. Será que você também ficou tentando agarrar-se a um fiapo de esperança de que ele não fosse a mesma pessoa, que aquilo fosse uma fraude, um embuste? Mas a terceira temporada nos mostrou que Jonas é exatamente a sua contraparte do futuro, com o nome de Adão. É ele mesmo. Ele passa por um processo degradante, assim como todos os outros. E nós percebemos ali muito nitidamente esse tom trágico, pessimista. Quanto mais o homem tenta ser seu redentor, colocar o domínio da história em suas mãos, elevar a um patamar divino as suas opções, as suas escolhas, querendo ser Deus, mais ele assemelha-se ao diabo. E aqui eu me lembro que esse é um pilar da teologia de Lutero, da teologia bíblica. O homem é um ser caído. Tudo que ele toca é manchado pelo pecado. O seu coração por si só não consegue produzir nada puro. A própria experiência de conversão de Lutero passou por isso. Um homem que dedicou a sua vida à religião, ele era um monge agostiniano. Mas mesmo assim ele era conhecido no seu mosteiro por ser inconformado com a sua santidade, na verdade com o seu pecado. Ele se confessava várias vezes ao dia, ele não encontrava paz nele mesmo. Isso só mudou quando ele por fim encontrou a teologia da justificação pela fé. É Deus que nos faz justo, não nossas obras que são impuras. É por isso que alguns anos depois, lá em Heidelberg, ele combateu a teologia que ele denominou teologia da glória, que coloca o homem no pedestal.
A semelhança do relato da série trágica, ele também sabia que o homem, quando é elevado, ele não se torna mais parecido com Deus, ele se torna mais parecido com o diabo. Foi isso que aconteceu no Éden. A serpente prometeu a Adão e Eva que eles iriam parecer com Deus, mas quando eles desobedeceram e pecaram, eles não se tornaram mais parecidos com Deus. Eles se tornaram mais parecidos com o próprio diabo, deformados, arruinados moralmente. Neste ponto, Dark e Lutero, as Escrituras, elas convergem nessa mesma visão, a visão trágica de quem é o homem. Mas há uma segunda discussão que também começa com a convergência. Um dos temas principais dessa série envolve a questão da liberdade. Até que ponto o homem é de fato livre para alterar o seu destino, por assim dizer. Existe um script rígido e o homem tem pouca possibilidade de mover-se dentro disso, ou as suas decisões realmente elas causam impacto, elas transformam situações. Nós temos aí a questão do livre-arbítrio, muito bem delineado na série. Todos os personagens eles vão lidando com as suas escolhas, as suas decisões, e ao longo da trama a gente vai percebendo que eles estão enredados. E a série faz questão de ecoar um pensador alemão, Schopenhauer, que diz que o homem é livre para suas ações, mas não é livre porque ele não é livre nos seus desejos, na verdade. Esse é o problema. O desejo do homem, o coração do homem inclina-se em algumas direções. Ele acaba tornando escravo do seu próprio desejo. A série desenha isso com perfeição. Neste ponto, nós temos mais uma vez uma convergência. Lutero foi um ferrenho inimigo dessa visão romantizada da liberdade do homem, do livre-arbítrio. E ele usou palavras duríssimas para combater esse ensinamento da igreja medieval. Chegou a chamar de meretriz. É uma doutrina falsa. Porque o homem precisa entender que o seu coração está quebrado, avariado, a sua bússola moral só aponta na direção do pecado. A Escritura nos diz isso, que somos escravos do pecado. Somente a intervenção da graça salvadora de Deus pode mudar esse pêndulo. O homem por si só, ele está preso em um enredo trágico. Ele é incapaz de soltar-se dessas amarras. Neste sentido, mais uma vez, perceba que convergência. Interessante. Mas eu não quero terminar esse vídeo e essa breve reflexão somente com péssimas notícias ou reflexões angustiantes. Porque tem um ponto aqui que a convergência ela é muito significativa, mas os detalhes da mudança fazem toda a diferença. Redenção. Você consegue perceber que a história de Dark, assim como toda boa história, ela gira em torno da busca de uma redenção, de uma solução, de um final feliz. Mas a trama já anuncia que esse ciclo trágico ele se repete dia após dia, ano após ano, 33 anos após 33 anos, indefinidamente. Você percebe que os personagens que assumem o leme dessa narrativa, Adão e Eva, eles procuram conduzir as pessoas nos seus planos e cada um promete as suas redenções. Cada um promete o seu paraíso de algum modo. No entanto, eles não conseguem, eles estão presos. Eles até avoram para si esse lugar de Deus, mas eles não são deuses, eles só cometem atrocidades. O ciclo se rompe quando uma senhora descabelada, ela percebe que existe outra realidade. E eles podem migrar para essa realidade, contanto que eles larguem o controle. Desistam de governar as suas realidades. Na verdade, a decisão é um pouco mais profunda, eles precisam morrer. E você percebe isso na série. Que spoiler é terrível, espero que você já tenha assistido. Eles de fato decidem morrer. Há uma esperança tênue de que eles nasçam nesse terceiro mundo, que é o mundo original. Mas eles não têm garantias disso. O que eles sabem é, para interromper o ciclo trágico, a única esperança de redenção que a gente tem é abrindo mão do controle e morrendo. A série dá pistas de que é possível até que eles nasçam nesse novo mundo. Mas deixa eu falar agora sobre a boa nova de redenção que tanto moveu o coração de Lutero. Lutero fazia um chamado aos pregadores que anunciassem o tempo todo essa boa nova, porque essa era a grande história da Escritura, essa é a grande história das nossas vidas e ela está por trás de todas as outras histórias. A história do Deus
que conseguiu consertar o coração de pecadores e nos chama a segui-lo. Veja como não parece os termos desse convite com os termos que foram propostos pela personagem de Dark, a Adã e a Eva. Aqueles que caminhavam na sua ânsia de governar, de controlar as coisas e só se condenavam mais, eles foram chamados a morrer e a desistir desse controle. Nós também, enquanto pecadores, desista de ser Deus. Desista, entrega a sua vida e mais do que isso, morra. Morra com Cristo. Veja como são parecidos os termos do convite da redenção. Mas a questão fundamental é que nós não temos uma esperança vaga, subjetiva e hipotética. Cristo nos disse que aqueles que morrem com Ele, que entregam sua vida a Ele, com Ele ressuscitam. E no novo céu, na nova terra que Ele está preparando, que é a verdadeira realidade, nós estaremos lá. Não arriscamos, nós estaremos lá. Há redenção. Mas essa redenção ela está justamente na ruptura desse sistema, desse modo de se mover, nessa tentativa de uma liberdade autônoma, distante de Deus, está em curvar-se ao Senhor, está em abraçar o seu Filho crucificado, crucificar-se com Ele, para ressuscitar com Ele. Neste ponto, Jonas e Lutero vão quase que na mesma direção, só que enquanto um para nas incertezas e nas variáveis, o outro segue, encontra a cruz, ajoelha-se diante dela e confessa o seu Salvador. Um alemão foi salvo e pregou essa salvação por toda a vida. E você? Ainda está do lado escuro? Ainda segue nas trilhas escuras e sombrias, dark? Ou você já encontrou a luz de Cristo? Se você já encontrou, essa luz ilumina todas as outras narrativas. Que essa pequena provocação te ajude a encontrar uma linha do Evangelho em toda boa história, em todo bom enredo. A história da redenção está por trás de todas as outras histórias. Os alemães podem concordar nisso. Eu e você, brasileiros, também podemos. Deus abençoe. Muito obrigado por sua atenção.